Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O projeto que regulamenta a compra de terras brasileiras por estrangeiros aguarda a instalação de uma comissão especial na Câmara para ser analisado. Essa proposta foi aprovada pelo Senado em 2020 e o autor é o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que vai conversar conosco a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença. Obrigado, Carla, pelo convite. Senador, essa proposta ela ficou um pouco parada na Câmara tem um tempo, ela voltou agora aos debates. Por que esse projeto está ganhando força novamente? Bom, Carla, o fato é que nós conseguimos aprovar esse projeto no Senado ainda no ano de 2020, depois de uma ampla discussão, aprovação em comissões e finalmente no plenário, inclusive sobre a relatoria do nosso presidente Rodrigo Pacheco. E esse tema foi então à Câmara dos Deputados e infelizmente não avançou. Eu imagino que em função desse ciclo entre 2021 até o ano passado, 2024, o setor agropecuário brasileiro passou por um bom momento, né? Onde as commodities estavam valorizadas, existia uma oferta de crédito com juros baixos, então não era um tema tão urgente, né? Tão prioritário na Câmara dos Deputados. O fato é que agora nós estamos vivendo um ciclo ruim. Os preços de soja, de arroba, né, de gado, o milho despencou de preço e o mais complicado de tudo, a falta de crédito com juro baixo para o produtor rural. Então, por esse motivo, eu acredito que esse tema agora voltou com muita força para ser discutido na Câmara dos Deputados, porque ele diz respeito não é apenas à autorização da compra de terras por estrangeiros com limites, com restrições, mas também a possibilidade de arrendar propriedades, né, que é o aluguel, e também de oferecer crédito de bancos estrangeiros ao produtor brasileiro. Esse é um tema bastante amplo e que diz respeito a esses três eixos do projeto. Vamos só lembrar, senador, para os nossos telespectadores, o que prevê, quem poderia comprar, quais são esses limites, como é que seria, o que prevê exatamente a proposta, resumidamente? Bom, o projeto ele é muito simples. Basicamente, ele diz claramente no texto que os estrangeiros, primeiro, não podem comprar terras em áreas de fronteira do Brasil, né? Porque isso diz respeito à nossa soberania. Essa é uma das vacinas do projeto. Um segundo ponto, que é também muito controverso, é com relação ao bioma amazônico, que são os estados localizados, né, no bioma amazônico do país e que, portanto, também não são objetos de compra para os estrangeiros. Isso também está vedado dentro do projeto. E terceiro ponto é que o projeto prevê um máximo de possibilidades de compra até 25% das áreas produtivas por município, justamente para que não haja uma concentração de terra em uma mesma nacionalidade, né, ilimitada a 10% por nacionalidade. Então, esses três aspectos do projeto é o que assegura ao produtor brasileiro, ao interesse nacional, que esses bons investimentos aconteçam, mas respeitando as nossas leis, né? A nossa lei trabalhista, a nossa lei ambiental, o Estatuto da Terra, que prevê a produtividade da área, se do contrário a área não for produtiva, se for objeto apenas de especulação, ela poderá ser desapropriada, como acontece também com o produtor nacional, né, o produtor brasileiro. Então, esses investidores eles estarão sujeitos à nossa legislação nacional. É a possibilidade de ter um CNPJ brasileiro, nacional, que respeitam as leis brasileiras, mas o capital ser de controle de um investidor estrangeiro. De que forma a compra de terras, né, essas possibilidades podem ajudar a fomentar a agricultura brasileira? Olha, em vários aspectos. Eu citei um exemplo que é o crédito. Você que é um produtor brasileiro, se você quiser obter um financiamento em um banco internacional, o único ativo, a única garantia que você tem para oferecer é a sua propriedade. Só que como nós temos essa restrição, você não pode oferecer essa garantia a esse banco. Portanto, você não pode tomar esse recurso, você não pode tirar o financiamento. Então, isso tira do produtor brasileiro um leque de oportunidades de contrair um financiamento com juro mais barato, com a carência maior, com um prazo mais elástico, e você fica limitado aos bancos oficiais e os bancos nacionais. Então, e só isso, para você ter uma ideia, cara, nós estamos falando aqui de uma injeção de capital de quase 100 bilhões de reais na economia nacional, que pode representar a oportunidade de investimento do produtor brasileiro nas suas propriedades, para fertilizar o solo, para melhorar a qualidade e a produtividade da sua fazenda, né, para investir em inovação e tecnologia, para qualificar, inclusive, o seu corpo técnico.
Então, o crédito, na minha modesta avaliação, talvez seja o ponto mais importante que esse projeto oportuniza. O senhor falou que a proposta parou porque a questão do agro estava num bom momento, mas essas questões também que o senhor citou, como soberania nacional, riscos ao meio ambiente, também a segurança alimentar, também elas foram muito questionadas por vários parlamentares. Isso pode também ter, de certa forma, paralisado a discussão na Câmara? Olha, eu me recordo de um passado muito recente, porque há 15 anos atrás, em 2009, não havia essa proibição. Pelo contrário, era tudo liberado, não tinha nem limite. E nada de ruim aconteceu no Brasil. Muito pelo contrário, a gente conviveu e muito bem com esses investimentos estrangeiros. Quantas fábricas se instalaram no Brasil até 2009? Né? Fábricas de papel e celulose, fábrica de esmagadora de soja, frigoríficos. Então, até 2009, podia. Quando foi em 2009 para 2010, a AGU, a Advocacia Geral da União, através de uma interpretação restritiva da Lei de Segurança Nacional, que é de 1971, emitiu um parecer novo, dizendo, não, peraí, nós entendemos diferente a lei de 1971. O estrangeiro não pode ter propriedade no país. A partir de 2010 é que houve essa proibição. Então, nós vivemos bons momentos até 2009 e nada de nocivo aconteceu no Brasil, não teve nenhuma invasão chinesa, nem muito menos europeia, muito menos americana. Né? A gente sempre conviveu harmonicamente com esses investimentos internacionais e teve esse divisor de águas que proibiu a partir de 2010. E, claro, isso represou bilhões de investimentos que poderiam ter acontecido nesses últimos 15 anos e que, em função dessa restrição, nós, infelizmente, não pudemos recebê-los. Como é que está a movimentação da Frente Parlamentar da Agricultura, os deputados e senadores, para a instalação dessa comissão especial para que possa dar andamento à proposta? Eu tenho conversado frequentemente com o nosso presidente da FPA, que é o deputado Pedro Lupion. Ele tem uma visão muito dinâmica em relação a esse assunto, ele entende que isso é uma oportunidade para o agro brasileiro e que nós não podemos fechar essa porta. Portanto, a convite inclusive dele, nós iremos debater esse assunto dentro das reuniões que são semanais da Frente Parlamentar da Agropecuária, para a gente reacender esse debate. Né? E claro, se a frente assim entender, a gente poder de repente abrir uma comissão especial na Câmara para que esses debates possam acontecer de forma mais frequentes. De modo que não precisa o projeto passar na sua integralidade. Às vezes pode haver uma certa restrição com a autorização de compra de terras. Mas isso não significa que a gente tem que fechar as portas para o arrendamento ou para a obtenção de crédito internacional. Né? Isso pode ser, possivelmente, né, harmonicamente, pode ser aprovado. É claro que, na minha visão, acho que nós devemos ter a possibilidade do estrangeiro poder adquirir uma propriedade com limites, com restrições, assim como já existe outros setores da economia que convivem bem com o investimento estrangeiro. A gente tem aqui vários exemplos. Né? A indústria automobilística, né? As grandes montadoras de carro no Brasil são estrangeiras. O setor de telecomunicações, as operadoras são estrangeiras, né, para não citar o nome delas aqui no programa. Os bancos, nós temos vários bancos que são internacionais. Então, assim, no ramo, no segmento de energia, que é um setor estratégico, né, as grandes empresas são também estrangeiras. Então, todos os setores estratégicos da economia nacional convivem bem e eles respeitam a nossa soberania. Por que apenas no campo, né, isso não pode ser possível? Vencida essa etapa da comissão especial, quais são as outras etapas para esse projeto virar lei? Então, se a Câmara assim entender, né, que esse tema mereça uma discussão mais ampla numa comissão especial, isso é natural que possa ainda haver uma discussão em alguma comissão. Uma comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, seria razoável. E depois, naturalmente, ampliar esse debate para o plenário. Senador, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado a você o convite mais uma vez. A gente que agradece. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.